Deixa eu estar gravando. Deixa eu ver. A transmissão. Ok, a transmissão foi iniciada. Então, só reiterando aí o que a FATE nos passou, né? Esse evento vai ser gravado e depois disponibilizado no YouTube para dar uma ampla divulgação, né? A nossa live aqui, a pequena live. Bom, boa tarde a todos e todas. A Comissão Socioambiental da PRT da 12ª Região agradece a participação de cada um nesse momento em que somos convidadas e convidados a doar um pouco do nosso tempo para ouvir e pensar mais sobre preservação ambiental. Temos a grata satisfação de contarmos com a presença dos responsáveis pelo Instituto Rambugil, Salve a Natureza, o casal Germano Vel Júnior e Elza Nishimura Vel, para dividir conosco a experiência do trabalho de educação ambiental para a defesa dos remanescentes da Mata Atlântica que a ONG desenvolve. O Instituto foi criado em 2003, visando a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, com o objetivo de institucionalizar o trabalho voluntário do casal nas escolas da região de Jaraguá do Sul. As ações da ONG já proporcionaram atendimento de 63 mil estudantes e 3.400 professores em atividades educativas ao ar livre, ou em trilhas interpretativas de áreas preservadas da Mata Atlântica. Mas nem tudo é tão fácil assim. Por incrível que pareça, até atentado, recentemente, o casal enfrentou. Encerrando a minha pequena abertura, eu quero agradecer a presença, não sei se ainda está presente, mas da doutora Ângela Conrad, que juíza do TRT da 12ª Região, representando o socioambiental, a já presente doutora Ana Lúcia de Andrade Hartmann, do MPF, amplamente conhecida e reconhecida por sua defesa do socioambiental, Patrícia Rambo e Cléria, que também estarão presentes em breve, e a FATE, a nossa brava representante da Ascom, que está nos auxiliando hoje. Então, Germano, a palavra é tua para você expor sobre o teu instituto e nos apresentar aí o teu belíssimo trabalho em relação à proteção do meio ambiente, tá? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Então, eu vou contar um pouco sobre a nossa história, né, sobre a nossa luta, né, em defesa da natureza aqui em Santa Catarina. Esse trabalho, ao longo dessa apresentação, a motivação para a gente defender a natureza vem disso, né, que nós eu tenho uma ligação, né, forte, né, com a natureza. Nasci em Itaiópolis, daí quando eu fui trabalhar em São Paulo, eu vinha nos finais de semana, nos feriados, e via o desmatamento, né, acabando com tudo lá. Aí a gente ocorreu de a gente tentar fazer alguma coisa, né? E então a gente começou vamos tentar pensando, vamos comprar um pedaço de mato, né, e tal, e preservar, coisa assim, né, para a gente dar exemplo, os outros podem seguir esse exemplo, e uma coisa que pode funcionar. Bom, aí a situação, então, eu vou mostrar alguns exemplos, né, desse desmatamento, essa destruição que ocorre em Santa Catarina, né, desde aquela época era intensa e continua, não mudou muito, né, ainda hoje a gente vê essas fotos que eu vou mostrar agora são recentes, né, para vocês verem, de desmatamento grande, assim, desmatamento de hectares, assim, que você vê na Amazônia, né, você ainda, a Mata Atlântica restando só menos de 7%, menos de 7% você ainda vê desmatamento de vários hectares, né, e como esse nas cabeceiras do rio Itajaí, né, que cheio de cavernas aqui, rio e tal, e o pessoal desmatando ainda. E aqui um outro exemplo, né, que a gente vê lá em Itaiópolis, e aí as pessoas vão destruindo aos poucos, né, queimando, daqui a pouco você vai, alguns meses depois, esse pedaço do meio aqui não vai estar mais lá, e aí as pessoas pensam que, às vezes, eles não têm piedade com os seres vivos, né? Eles acham que não tem problema desmatar aqui, os bichos que vivem naquele lugar, eles mudam. Agora tem muitos animais, né, pequenos que se deslocam 1 metro por hora, ou nem isso, esses animais não têm chance nenhuma de escapar, né, de uma queimada, como esse outro. Enfim, a perda de biodiversidade é muito grande, e
esse outro exemplo aqui, esse sapo aqui é o menor sapo de Santa Catarina. Ele vive numa área que, aqui nos campos de altitude, que sempre sofre com as queimadas, né? Queimadas assim, criminosas, né? O objetivo de destruir, né? Áreas mesmo. E enfim, tem uma série de seres vivos, né? Que se perde. E esses bichos com desmatamento, a perda é para sempre, porque não adianta plantar árvore depois que esses bichos não brotam em árvores, muitos são endêmicos, né? Você ocorre extinções locais e também esses animais podem ser extintos para sempre, né? Porque às vezes são espécies únicas que vivem naquele local, como exemplo desse sapinho que eu mostrei anteriormente. Então a gente começamos esse esforço de vamos ver o que nós podemos, vamos fazer alguma coisa, né, que a gente pensou, né? Então, inicialmente, a gente, com medida extrema, né, a gente começamos a compramos aqui em Guaramirim, a primeira área, na verdade, em 94, mas lá em Itaiops, que eu tenho ligação, que eu sou de lá, né, eu via que a destruição lá era mais intensa e também a área bem preservada, ainda tinha lá na beira do Itajaí. Eu cresci lá também, vendo a natureza lá, sempre admirava muito. E naquela época mesmo eu tinha essa preocupação, já havia destruição, como vocês podem ver aqui, 93, né? Eu já chegava a mandar denúncia para o IBAMA, aqui está a resposta da minha preocupação, né, com aquelas matas lá do rio Itajaí, né, do norte, né, onde ficam as cabeceiras do rio Itajaí, né? E eles falando que tal, ia tomar providência e tal. Mas quando eu tinha 11 anos, eu acho que nos anos 70, eu já cheguei a mandar carta para Brasília, que eu sabia que era proibido desmatar em beira de rio, e eu via o pessoal desmatando lá as margens do rio Itajaí, e eu já praticava ativismo, né, digamos assim, com essa idade, né? Então, enfim, aí a gente comprou a primeira área que nós compramos, né? Fica aqui do lado direito dessa imagem, né? Obviamente, né? Vocês podem ver. E a gente, lado esquerdo, né? Se você não comprar a área lá, em pouco tempo fica igual a esse outro lado aqui. E a primeira área foi aqui por coincidência. Nós compramos um trabalhador, que é um operário de fábrica, né, que ele moveu uma ação trabalhista contra a empresa que era dona desse terreno, uma madeireira falida já também. E aí eles deram um pedaço desse terreno aqui para pagar a indenização para ele. E aí ele chegou a desmatar 1 hectare, chegar a morar mais ou menos aqui onde não sei se dá para ver no mouse que estou apontando, mas nessa área ele chegou a morar, e aí ele morreu afogado na hora de atravessar esse rio. Ele estava embriagado, segundo a história, mas é suspeita essa morte dele. De qualquer forma, foi testada com um afogamento. E aí a viúva não quis saber mais do terreno e vendeu para mim esse terreno, e eu comprei o primeiro, daí me entusiasmei e fui comprando. Primeiro foi 31 hectares, aí tinha um outro processo trabalhista também de um outro funcionário, aí, né, foi feita uma carta de arrematação direta com a Justiça do Trabalho, e eles venderam direto para nós esse terreno. E foi feito um acerto, né, eles concordaram e tal, a gente comprou outro pedaço. Daí nós fomos comprando mais 30 hectares, enfim, nós compramos quase a totalidade da área. Foi em 2018, 2019 eu comprei o restante desse terreno. Foi desde 2004 a 2019, comprando pedacinho por pedacinho. Eu comprava com as nossas economias esse terreno, comprava e já transformava em RPPN. E aqui nós vemos uma foto de satélite da região, para vocês verem como é que está. Aqui está a RPPN, onde está mais verdinho ainda, para vocês verem como é assustadora essa imagem, né? Eles atacam todos, está indo até
beira de rio aqui, né, onde não é recomendado para agricultura, essas regiões aqui. Aí tem um relatório de estudo da órgão de agricultura de Santa Catarina aqui que já que não recomenda usar essas áreas porque elas não são muito férteis, perde a fertilidade rápido, sofre muito, causa muita instabilidade também no solo, deslizamento, e, enfim. E essa área aqui é propícia assim, para ser preservada mesmo, mas ela vem sendo atacada. E nós tentamos salvar, então, uma área maior aqui. Nós compramos, que vocês vão ver agora em seguida. Aqui estão as RPPN que nós criamos, como eu falei, foram compradas aos poucos, né? Tem várias, são várias escrituras, são várias RPPNs, mas tudo no mesmo local, conforme eu vou mostrar. Então, só em Itaiópolis já tem mais de 1.000 hectares, oficialmente a área medida dá 960 hectares, mas passa de 1.000 porque tem problema de ter uma área que ela é maior do que está na escritura, aí tem uma área que falta, uma outra área que falta a gente criar RPPN ainda, e que foi comprada mais recentemente, então já passa de 1.000 hectares assim a compra. E Guaramirim tem 2 RPPN, mas são pequenas, são as menores do Brasil praticamente, e dá 4,64 hectares. Eu vou passar rápido. Então, no total, nós somos proprietários de 12 RPPN. E uma delas, essa RPPN, o Dizenlato, pertence ao Instituto Rebugio. Ela foi comprada, foi uma doação que nós conseguimos no projeto da Holanda, da IUCN, e doação também de 2 brasileiros de São Paulo que nós conhecemos pela internet, nunca vi ele, assim, ele resolveu, se sensibilizou com a nossa causa e doou dinheiro para... Aí junto com esse dinheiro, deu 60 mil euros que nós conseguimos da Holanda. Esse 60 mil euros é de uma ONG que eu falei, do IUCN, é um dinheiro do governo da Holanda, que é um percentual da loteria, da Mega Sena deles, a loteria deles, é que eles destinam para salvar as florestas tropicais do mundo, que estejam assim, fortemente ameaçadas. Aí nós provamos que a área é ameaçada e conseguimos ganhar esses 60 mil euros e compramos daí 212 hectares, juntando com o que nós conseguimos de doação daqui, de 2 doadores, de São Paulo também. Então, as RPPN, como falei, elas ficam no mesmo local, que estão todas elas, daí tem umas áreas ainda que aqui no meio que não são, né, que são que nós não compramos ainda, e também está faltando uma área que compramos recentemente. Só uma RPPN que é isolada, essa RPPN da Araucária gigante, mas o isolamento ela é ligada por mato, e como nós já compramos outra área aqui, que eu vou mostrar a seguir, aqui ela está 100 metros de distância praticamente da RPPN Itaipa Rio do Couro 2, a última que nós criamos, a última área comprada da madeireira. Aqui está, então nós compramos todo o terreno da madeireira e ainda outras áreas no entorno. Dá uns 1.000 hectares, uma área expressiva, que é importante que seja no mesmo lugar, rica em biodiversidade, né? Tem beleza cênica também, tem cachoeiras, essa aqui tem 30 metros, a cachoeira mais notável é essa outra, de 70 metros, né? Ela fica nessa última área adquirida, e ela tem bastante cavernas também, em volta, essa aqui no mesmo local lá da cachoeira, é o mesmo local. Deixa eu estar mostrando aqui que ele tem aqui tem umas espécies de aves que vivem aqui, que depende desse ambiente. Aqui a divisa com RPPN, com a Raça do Mandi, com o rio Itajaí do Norte, que é conhecido também como Rio Ercílio. E a paisagem é muito bonita, esses recortes que tem ao longo do rio Itajaí. E aqui também você pode ver cavernas nessa outra. Essas matas aqui são primárias. Aqui nunca foi mexido. Tem umas partes, aqui eles não conseguiram mexer. Tem umas partes desse terreno que foi tirada a madeira, mas outras partes é intacta. Então, uma oportunidade única surgiu de ter uma floresta assim, virgem mesmo.
Isso aqui é garantido que nunca ocorreu extração de madeira por causa de barreiras naturais. A proteção foi barreiras naturais. Aqui tem outros tipos de formação que tem lá. Isso aqui que nós chamamos de taipa, esses paredões. Aqui está a Elsa aqui embaixo. Elas são bastante altas. E aqui tem forma grutas, né? E tem sais que surgem nessas paredes também. Esse RPPN, taipa Rio do Couro, é isso que a gente chama de taipa. Aqui vocês podem ver como é que é essas formações geológicas. Aqui está o Rio do Couro, aqui está a Elsa. Quando nós compramos as primeiras áreas, né? O Rio do Couro é um dos rios afluente do Rio Itajaí, que tem lá. Aqui, ó, essa imagem mostra, essa área quase todinha é RPPN. Esse aqui é o Vale do Rio do Couro. E aqui nós estamos no início, nós somos donos dos dois lados. Depois aqui de outro proprietário, e vem sendo nós também, RPPN Refúgio do Macuco, e depois não é mais nosso, mas do lado direito, 100%, são todas nossas áreas, todas protegidas por RPPN. E aqui está a foto da primeira área que nós compramos, que eu comentei, né, que comprei do processo trabalhista, que a pessoa ganhou uma indenização, né, a empresa deu esse terreno e nós compramos dele. E aqui está um exemplo da riqueza, né, ainda tem essas espécies essa canela preta, é uma madeira muito cobiçada no passado, está na lista das espécies ameaçadas de extinção. E lá ainda é repleto dessas árvores, porque eles não, principalmente nessa RPPN, araucária gigante, que nós compramos depois, né? Nós compramos em 2010. Essa área foi a mais cara que nós compramos, porque ela está cheia de madeira, e pertencia a Movicimo, e quando a Movicimo faliu, ela foi a leilão, essa área de uma madeireira de Campo Alegre, Santa Catarina, que comprou. E daí nós compramos dessa madeireira de Campo Alegre, porque os moradores, um confrontante, estava roubando a madeira, e essa madeireira de Campo Alegre, o proprietário tinha 81 anos e não tinha herdeiros. E ele, já tinha problema de mobilidade, ele não conseguia mais cuidar da área, ele ia sempre com frequência, tinha que ir uma vez por mês. Ele parou de ir lá, eles começaram a roubar todas as canelas pretas, eles roubaram todas as canelas pretas da divisa, e iam roubar essas araucárias. Aí os moradores que nos alertaram, aí a gente conseguiu mobilizar o IBAMA, aí o IBAMA de Santa Catarina não pôde ir na hora, aí a gente conseguiu com o IBAMA, com a superintendência do IBAMA do Paraná, ele conseguiu acionar a fiscalização, já estava tudo pronto, tinha feito estrada para derrubar essas araucárias. Eles iam furtar essas araucárias. E a gente conseguiu impedir, o IBAMA foi lá, conseguiu multar o cara que foi na serraria dele. Ele foi autuado e tal, e daí ele simplesmente desistiu de derrubar. Mas 3 dias depois, eu consegui o contato com o dono do terreno, com a madeireira de Campo Alegre, e perguntei se ele queria vender. Ele disse, sim, quero. Quanto? Eu disse, eu quero tanto, né? Nós compramos, fechamos na hora. O que ele pediu, eu paguei, e nós compramos essa área. Até esse dinheiro que nós tínhamos estava reservado para comprar o resto do terreno dessa madeireira, né? Mas aí, só que a gente viu, essa área era menor, 54 hectares, só que era uma mata assim, cheia de madeira ainda preservada, com essas araucárias, que são as maiores que tem no Brasil. São 72, são 10 que são bem grandes, 5 maior que 4 metros de diâmetro, e os outros são menores. Mas é uma raridade isso. E daí nós conseguimos salvar. Essa área comprando, né? E senão essa madeira, bichos lá, a gente coloca isso aqui com câmera de trilha, já pegamos quase toda a lista dos animais ameaçados de extinção, ainda tem lá. Essa jaguatirica, essa linda jaguatirica, né? Um macho de dia, a gente fotografou, aqui está ele com câmeras automáticas, a gente instala. Onça parda, né? A gente viu com filhote, viu de todo jeito onça lá. E também esse pica-pau ameaçado de extinção ocorre lá, ela é comum lá, e
Enfim, tem outras aves que não são ameaçadas de extinção, mas que são muito bonitas e raras também, já desapareceu em alguns lugares, ainda ocorre lá. Bom, aí os problemas, né? A gente achou que comprando a área e tal, não teria nenhum, nós ia salvar e tal, não teria nenhum problema, porque uma coisa é você denunciar um desmatamento e você é ameaçado, mas você tendo a área, então estou garantido, né? Mas não, a gente tem visto nos últimos anos que nós nos enganamos, não é bem, a coisa é bem mais complicada. Então, do que nós compramos a primeira área, na Beira do Itajaí, que eu mostrei, né? Essa área aqui, essa área, quando nós compramos essa primeira área, nós fomos lá, a gente estava feliz, né, ter comprado e ia salvar essa área e tal. Na quinta visita que nós fizemos, apareceu isso aqui, já desenhado cruz nas árvores, já o vizinho ao lado, porque nós tivemos o primeiro problema lá, o vizinho ao lado, ele criava porco, eles tinham umas 200 cabeças de porco lá, criando solto assim. Aí os porcos expulsavam todo o terreno, as lagoas, os anfíbios que nós queríamos preservar, né? E aí nós não conseguíamos achar o dono, daí colocamos um anúncio no rádio para retirar os porcos, para entrar em contato, deu no telefone. Ele não gostou nem um pouco de eu pedir para tirar os porcos de lá. E eu disse, não, o terreno é meu, eu não quero esses porcos. Aí já criamos o problema com ele. Logo apareceu essa cruz e várias ameaças, assim, ele ligou para mim me ameaçando, um dia lá, ele tinha meu telefone, porque eu liguei, né, para reclamar dos porcos, fez ameaças e começou. E aí, essas ameaças, assim, sempre ocorreram, né, e nos últimos, ano passado, esse ano, aliás, aumentou muito, né, assim, de chegar aqui em casa. A pessoa veio, que é o caso que foi conhecido, né, que a imprensa noticiou, ele veio aqui, a pessoa, e eu estava em Itaiópolis nesse dia, foi no dia 28 de junho, 7h20 da noite, ele bastante movimentado aqui, tem gente que faz caminhada e tal. Ele veio uma moto, com uma espingarda 12, cano longo, deu um tiro aqui na placa da RPPN, né? Depois, aqui tem duas placas, e depois deu outro tiro na outra placa, que não está aqui a foto, e mais 2 tiros para dentro de casa. E o tiro atravessou a porta, ricocheteou nas paredes, pode ver aqui depois que eu vi, não entendo nada de arma, mas calibre 12, vai 7 balotas dentro de um cartucho, e num raio assim, não tem como uma pessoa escapar de um tiro desse, porque ele abre assim, ele pega quase o tamanho da pessoa, assim, uma bala ou outra sempre acerta a vítima, né? Então é muito letal essa arma. E aí ele certamente era uma moto que os vizinhos viram, quando deu o primeiro tiro na placa, a placa fica uns 70 metros aqui da casa, daí ele se deslocou e deu do portão, ele deu mais os 3 tiros. E então ele tirou, inclusive ele juntou 2 cartuchos, deixou 2 caídos, que a perícia juntou, né? Mas esse tiro aqui, ele é bastante letal, né? Porque ele não precisa, pode errar, não precisa ter uma boa pontaria, isso que é verdade. E olha o estrago que fez, né? Ele atravessou, depois de atravessar a porta, ele pegou na parede e ricocheteou para dentro de casa. E bem onde estou aqui agora, veio 2 balas para esse local aqui. Desses 7 que ricochetearam na parede, eles vieram para dentro da sala de estar. E 2 atingiram aqui, se espalharam, quebraram o vidro aqui dentro e tal. E ainda bem que eu não estava, porque nesse horário que eu ficava em casa, 7h20, a Elza já tinha subido, não tava, a Elza estava sozinha em casa quando viu os tiros. E o problema que eu tenho lá você vê mesmo, quando eu comprei a área, tinha gado solto para descaracterizar a área. O objetivo de ser, tinha gado de vários proprietários lá, de 5, e eles convidavam os caras para soltar gado, porque o objetivo era descaracterizar a área para poder desmatar.
E então, para não arrumar encrenca, o que eu fiz? Eu peguei e construí a cerca para isolar a RPPN dessa área que eu comprei da madeireira, essa área grande. Esse com o dinheiro da Holanda, inclusive, uma parte. Essa parte aqui é o Dirzenelato, que foi comprado. Tem dinheiro da Holanda e de doadores aqui, né, nessa área. Aí, para não arrumar encrenca com os vizinhos lá, com esses criadores de gado, eu construí a cerca. Dinheiro de hoje eu gastei mais de 100 mil reais para construir essa cerca do bolso. Eu paguei isso aqui. Você vê, é uma situação absurda. A pessoa cria gado e eu que tenho que construir a cerca, né? Para ele criar gado, para não entrar no meu terreno. Mas eu fiz isso para mostrar que, sim, minhas boas intenções, né? Que eu procurasse política de boa vizinhança. E mesmo assim, não. O que aconteceu? Esse gado com a cerca, você viu que a cerca precisa de manutenção, né? Eles não dão. Ainda eu tive que contratar um cara para consertar a cerca quando cai uma árvore, porque sempre cai, né? E o que aconteceu? Eu fui, devido ao meu trabalho, né? Eu tive que ir para os Estados Unidos para fazer um estágio de pós-doutorado e fiquei 2 anos. Ficamos 2 anos nos Estados Unidos. Aí eu pagava para uma pessoa cuidar do terreno e para cuidar cuidar das RPPN. E aí o dono desse gado aqui, ele pegou e me soltou gado na outra RPPN, na Araucária Gigante. O gado ficou 2 anos maceteando naqueles pinheirão, tudo que eu tinha assim tanto cuidado, né, com os pinheiros, porque são raros, né, aquela mata que também custou muito dinheiro, aquele terreno. Esse confrontante soltou o gado lá. E em 2017, quando chegamos nos Estados Unidos, eles acabaram corrompendo o sujeito que cuidava do terreno para não contar para que ele tinha gado, enfim. Aí eu não tive escolha, senão levei para o Ministério Público o caso. Mas a punição dele para o Ministério Público, né, estadual, foi a promotoria de Teópolis, foi apenas construir a cerca lá. Só que ele queria descaracterizar uma outra área lá, né? E eu vou mostrar aqui. Eu já vou mostrar onde é que é, para vocês entenderem bem. Aqui. Não dá para apontar, né, com o mouse, eu acho. Vocês estão vendo o mouse? Acho que não, né? Então, fica perto da Araucária Gigante, que é uma outra área que ele queria descaracterizar. Tem esse Araucária Gigante, esse quadradinho vermelho assim em cima, a Araucária Gigante. E tem uma mata separando as duas. Essa área aqui que ele quis soltar gado e cercou para o gado, porque isso aqui é agricultura, que tem uma área de agricultura que é dele, desse proprietário do gado. Ele pegou e cercou apenas para o gado não ir para a agricultura e para o gado ir para dentro da RPPN, porque lá tem um tipo capim na vale que o gado gosta de pastar. E o gado ficou 2 anos pastando no meio, destruindo tudo. Aí eu fiquei indignado, demandei para o Ministério Público, né? E o Ministério Público fez um ajustamento de conduta para ele apenas construir a cerca, ele não foi multado nem nada. Aí, a partir de 2017, começaram as agressões, né? As ameaças, e aí a coisa foi desandando e a gente não conseguiu ter mais paz lá. E eles ficaram muito irritados por eu ter denunciado a soltura do gado lá. Aí começou com as invasões, e que eu já vou mostrar em seguida. O que eu quero ainda mostrar outro problema que nós temos lá é a caça, né? Isso aqui é uma serva de paca, que está naquela primeira área que eu mostrei, que nós compramos. Já tem um morador ao lado caçando, né? Ele tem essa serva, ele enche de milho aqui. Aí as pacas, ele tem um local que a foto não mostra, tem uma escada numa árvore que eles ficam esperando e ou expõe uma armadilha, uma caixa aqui, ou fica com uma espingarda esperando as pacas, que é um animal, um mamífero lá muito cobiçado, né, para caça. E nós encontramos agora, quando ocorreu ano passado que eu encontrei essa armadilha. Eu esqueci de contar que depois dessa cruz aqui, nessa área, nós nunca mais, que nós fomos 5 vezes lá. Em 2005 foi uma última visita nossa, nós nunca mais pisamos lá.
nós ficamos com medo das ameaças e não pudemos mais ir lá. Assim, tem várias áreas que eu mostrei lá no Rio do Couro também, tem várias áreas que é proibido eu entrar. Isso, por aquilo que pareça, eu sou dono e não posso visitar o terreno. Muita gente não sabe que no Brasil ocorre isso, né? Você ser o proprietário, não ter direito à propriedade. Essa é a verdade. Eu falei isso para o promotor até de Itaiobas lá, que o direito não é essa questão ambiental que está ocorrendo lá, eles estão me privando do direito à propriedade, que é sagrado em qualquer dormida. Eu comprei o terreno, né? É meu, e não tenho direito de andar lá porque eles fazem ameaça que vão me matar e tal. E é sério. Aí outro problema daí é que esse mesmo dono que fez a cruz lá, contratou um trator de esteira para ele abrir. Ele tem um terreno lá na beira do rio Itajaí e contratou um trator de esteira para reabrir uma estrada fechada há muitos anos e não sabia mais por onde era a estrada e entrou com o trator de esteira 280 metros dentro das RPPN, fez um estrago muito grande, largou também a estrada e nunca imaginei que alguém teria coragem de ir com um trator de esteira lá e arrebentar. E ele ganhou uma autorização do IMA, que é da antiga Fátima, para fazer isso. Só que nessa autorização, ele omitiu a existência de unidade de conservação, mas ele deu o CARS, e o funcionário do IMA não foi capaz de ver esse CAR dele, que tinha RPPN lá. E ele mentiu que era só no terreno dele, essa estrada, e no fim por cima ele passou pelas RPPN com esse trator de esteira. Além daquele derrar o caminho de 280 metros, ele reabriu, largou a estrada, como vocês estão vendo. Isso aqui é tudo dentro da RPPN. Eu nunca imaginei que comprando a área eu ia ter esse problema. E aqui outra imagem, né, do estrago que ele fez, foi agora em abril do ano passado. E o trator ficou 7 dias lá, assim, final de semana. Aí após ele ter aberto essa estrada, o suspeito, que é o mesmo lá que nós temos, pegou e foi com uma moto lá, 7 horas da tarde, e tocou fogo na RPPN Taipa do Rio Itajaí. E todos os vizinhos que mora do lado de Santa Teresinha, vira essa moto de trilha barulhenta aparecer. Ele foi 17 horas tocar, ele foi visto passar de madrugada e ficou no terreno do pai dele, pelo menos na chácara do pai dele, esperando, porque fica lá perto, esperando das 5 horas da tarde para não dar chance de apagar o fogo. E uma sorte que a região vinha sofrendo uma seca de semanas, meses. Só que nós tivemos uma sorte lá que uns 2 dias antes de tocar fogo, caiu uma chuva forte, localizada, só lá. Então a mata já estava mais úmida. E talvez ele achou que não sabia que tinha chovido lá, coisa assim. Ele escolheu esse dia para tocar fogo lá. E aí o fogo queimou durante algumas horas, queimou 1 hectare da RPPN, na verdade. As testemunhas viram, ele esperou queimar o fogo, começar para daí sair com a moto. Ele tocou fogo em 3 lugares. E recentemente, né, no dia 16 de setembro, agora essa foto é o dia 16, mas o crime aconteceu antes. Novamente, mais um incêndio na RPPN da Araucária Gigante, na beira da estrada. É a mesma pessoa que foi lá e é a mesma pessoa que veio dar o tiro aqui em casa, que está fazendo isso. E eu já denunciei, já fiz, né? Está tendo inquérito para levantar as provas e tal, mas é terrível. Aqui o ICMBio atendeu essa ocorrência aqui, veio um especialista em incêndio, ele disse que conhece a história. Se pegasse um período de seca, tinha ido embora. Todas as matas, aqueles 1.000 hectares da RPPN iam embora. E, bom, então a gente tem outra linha que nós atuamos, né? Ainda antes de começar com a RPPN, na verdade, foi tentar mobilizar a sociedade, assim, para despertar o interesse deles pela conservação da natureza, né? Nós temos, sim, um trabalho de educação ambiental, só que nós chamamos de educação ambiental. Nós não trabalhamos aquele negócio de latinha de cerveja, aquelas coisas, tá? A gente trabalha, assim, de ensinar as pessoas a
assim, a ver na natureza qual que é o efeito que jogar uma latinha faz, né? Mais ou menos assim. A ideia é mostrar a educação ambiental, elementos assim mais concretos da educação ambiental, mostrar os problemas, né, que ocorrem, da poluição, em cima dos seres vivos, tentar sensibilizar eles da importância da gente preservar as áreas, né, que ainda restam, e respeitar os animais silvestres, enfim. Então, esse trabalho que nós escolhemos, assim, como bandeira, os anfíbios, né? Por causa bem da minha paixão dos anfíbios, desde criança, que eu vivia protegendo eles, né? E esse projeto, né, os números que foi citado no início, né, que está no resumo da palestra, já está desatualizado, porque, na verdade, já atendemos 69 mil alunos aqui e 3.800 professores que acompanham os alunos. Vem 2 professores, em geral, junto com as turmas, né? E já atuamos, né? Esse projeto nós já levamos para outra cidade, para Joinville, um projeto patrocinado pelo Fundo de Bens Lesados, Reconstrução dos Bens Lesados do Ministério Público de Santa Catarina, em São José dos Campos, no patrocínio da Johnson & Johnson, porque eles queriam que esse projeto fosse realizado lá. Eles queriam que a gente fizesse o que nós fazemos aqui, de levar os alunos, que, aliás, eu não comentei nisso, mas o nosso projeto consiste em colocar os alunos em contato com a natureza. Nós trazemos escolas, nós temos trilhas aqui, e na própria natureza, né, ensinamos sobre os anfíbios, sobre os animais, sobre os serviços ambientais da Mata Atlântica, enfim. Aí eles que acharam interessante esse projeto, mas fazer lá em São José dos Campos. Nós ficamos 2 anos lá, acho que com a equipe, ia para lá e trabalhamos lá. Daí eles, em contrapartida, eles pagavam um funcionário nosso aqui, para ficar aqui, teve uma contrapartida. Mas o dinheiro que foi bacana que veio da matriz dos Estados Unidos, que veio para nós. Não foi, e nós fomos escolhidos justamente por eles entenderem que esse tipo de trabalho que nós fazemos é que tem mais relevância, assim, tem mais impacto, né, para sensibilizar as pessoas sobre as questões ambientais, né. E também foi a Prefeitura de Nova Prata, pediu para a gente fazer um curso com os professores, para eles fazerem coisa parecida lá. Por outro lado, também a gente atende estudantes aqui de escolas, até de Curitiba, muitas escolas de Curitiba também, que vêm aqui, vêm com ônibus e tal, e do Planalto, de Blumenau, muitos, Joinville também vem aqui, não só estudantes aqui da cidade, então a gente atende também dos municípios vizinhos. Também já fizemos um projeto de exposições itinerantes, né, com os anfíbios, nós começamos assim. E para atender esses alunos, o que nós, esses alunos aqui, nós buscamos patrocínio, que geralmente para atender esse número de alunos, 69 mil, nós buscamos patrocínio de empresas e fundações para conseguir atingir. O que esse patrocínio paga é a viagem do ônibus e o salário dos monitores. Tivemos também da Petrobras Ambiental, já um projeto, em que nós, em 2006, nós submetemos o projeto, que concorremos com quase com 960 projetos no Brasil inteiro, e fomos um dos 16 contemplados. Na verdade, nós começamos, a ONG foi criada em 2003, no Instituto Fernando Bugio, mas nós começamos com esse trabalho bem antes, em 98, atendendo aos alunos, né, em trilhos, assim, começamos palestras nas escolas, daí veio a ideia de trazer os alunos aqui, nessa propriedade que nós compramos, preparamos trilho. Aí a Prefeitura de Guaramirim, que foi a nossa primeira parceira, trouxe todas as escolas do município aqui. Daí elas atendiam até sozinha no início, e mostrava para eles sobre os anfíbios, sobre a vida dos anfíbios. 50% do tempo, os alunos ficam 2 horas e meia aqui. A gente tem um intervalo para o lanche, né? Então, 50% do tempo é sobre os anfíbios e o restante sobre a Mata Atlântica em si. A trilha tem vários elementos que são trabalhados, né, com os estudantes, para eles interagirem bastante com a natureza. É assim que é legal também esse trabalho, que ele, além do conhecimento que nós levamos,
eles têm contato com a natureza, porque mesmo as crianças morando no interior, eles estão ficando muito dentro de casa, isso é muito importante ser aprovado, né? Os Estados Unidos tem esse problema também, outros lugares, das crianças não terem muito contato com a natureza, e eles estão desenvolvendo doenças mentais, como hiperatividade, que são relacionadas a esse fato, né, dessa falta de contato com a natureza. Então, isso vem sendo bastante estudado, né, e incentivado. Os Estados Unidos têm um verbo do governo federal para pagar ônibus para as escolas levarem para os parques, enfim, mas lugares com segurança também, né? Esse trabalho ele é complicado, que ele exige essa parte também que trabalha com criança. Nós atendemos criança a partir dos 10 anos, mas aí tem que ter um cuidado grande, porque essas trilhas são cheias de jararaca, tem perigo de cair uma árvore em cima, então a responsabilidade é grande, mas enfim, tantos anos, mais de 20 anos, graças a Deus, nunca tivemos nenhum incidente, nada, porque nós sempre cuidamos muito dessa parte da segurança das crianças, não pode levar as crianças em qualquer lugar, né? Então, em Joinville, que nós trabalhamos na trilha, teve uma trilha, tem um parque lá municipal, que nós levamos alunos, chegou um dia, elas atender, estava o ML tirando um corpo, né, de um cara que foi assassinado e foi jogado lá e tal. Então, aquilo lá é terrível, você está com os alunos e encontrar uma situação daquela, né? Então, por isso tem que ser bastante criterioso, né, onde levar essas crianças. Enfim, aqui a imagem do nosso projeto, né, como eu falei, às vezes, raramente te atende crianças tão novinhas assim, né, prefere assim demais, aí de 10 anos em diante, porque o resultado é melhor, né, você tem que ter um preparo, assim, crianças nessa idade exige dar um trabalho muito grande, né, e eles não aproveitam tanto, mas a gente acaba atendendo. Então, os estudantes de Joinville sendo atendidos aqui na trilha, né? Um outro exemplo. Aqui precisa ter uma ideia, né, também como é que é o tipo de ambientes. Aqui não é aqui em casa, mas a gente leva, às vezes, em outro ecossistema aqui da região, como nesse caso aqui, são estudantes de Curitiba, aí a gente levou também para conhecer a Restinga. Aqui que tem, a Restinga são essas áreas, né, do litoral que estão sendo todas destruídas aqui em Araquari. Isso aqui em Araquari. Essa mata, para você ter uma ideia, não existe mais. Tem um condomínio lá agora. Isso aqui fica em Araquari ou Barra do Sul, não lembro direito. E aqui outra imagem do projeto. Como eu falei para vocês, aqui o que nós ensinamos aqui é sobre a vida dos anfíbios, sobre as espécies que existem na região, né? Que às vezes as escolas nem abordam isso, né? Das estratégias de reprodução, por exemplo, essa espécie que ela não deposita os ovos na água, mas nas folhas, sobre a superfície, o girino aqui, está aqui a massa de ovos, aí o girino 7 dias depois, de 7 a 10 dias, eles eclodem, caem na água, e aqui tem os girinos, as crianças às vezes podem ver, né? Chegamos a colocar lupa até chegar num projeto, mas não funciona muito bem, né? Mas enfim, dá para eles observarem os girinos em todas as fases de desenvolvimento, né, na própria natureza. Aí você liga eles nessa importância de ter o ambiente, né, assim, bem íntegro para os animais. Se você poluir isso aqui, esses bichos não vão viver e tal. E as diferentes estratégias de reprodução dos bichos que vivem na nossa região, como o do sapo-martelo, que faz essa gamela para isolar da lagoa e depositar os ovos, conforme essa outra imagem mostra, tem toda uma explicação sobre isso, sobre essas estratégias. E também ele leva essa questão dos bioindicadores dos anfíbios, que eles dependem de água bem limpa, algumas espécies se reproduzem banhado, mas sempre com água limpa, assim, né? Mas tem umas que precisam dos rios, dos riachos, de água bem oxigenada, sem nenhum poluente. Se tiver qualquer poluente, eles desaparecem. Então, por isso que os anfíbios são bioindicadores, né, da qualidade ambiental, né? Como essa espécie aqui do revidro, né, que também depende de rio, riacho bem limpo. Não o Rio Grande, esses riachos da Serra do Mar aqui, os girinos nas nascentes, né? Esse girino aqui está numa nascente do rio. Então, são girinos de sapo-boias. Então, você vê o tipo da pureza que tem que ter do ambiente para ele poder se desenvolver.
E também a gente trabalha também porque o Brasil não se sabe por quê, uma questão cultural que as pessoas têm horror aos anfíbios, e a gente procura também fazer eles perderem isso, né? Porque em todos os lugares do mundo, até os países vizinhos, que ninguém assim tem nojo, digamos assim, dos anfíbios, como aqui no Brasil, né? Talvez veja que na Idade Média era assim, acho que o Brasil acabou, a Europa avançou bastante e aqui nós ficamos, né, no passado, né? Então, ainda associo o sapo à bruxaria, essas coisas que existiam na Idade Média na Europa. Veio para cá e não avançou, isso não foi desmistificado, né, digamos assim. E na Europa, que os alemães, hoje mesmo os europeus, eles adoram os anfíbios, né? Não tem problema nenhum. Nos Estados Unidos, eu contava para eles, comentava sobre isso, né? E por que as pessoas têm... Eles não acreditavam que o pessoal tinha medo, mas por que eles têm medo? Não sei, a questão cultural e tal. Eles não têm, assim, medo dos anfíbios também, esse horror todo que as pessoas têm aqui. Dentro do trabalho, às vezes, te usa, colocar assim, fazer as crianças perder o medo e tal. E aí, mas um trabalho mais bonito que nós fizemos foi esse, né, em 2001, que surgiu um problema, devido às palestras, surgiu um problema em Corupá, de aparecer os sapos com carrapato. E eles foram para a IPAGRE não conseguiu resolver o problema, e nós que desvendamos o mistério desses carrapatos. Nós pegamos primeiro, a gente pegou esses carrapatos que apareceram, e eles matam, os sapos estavam morrendo, e as pessoas, foi uma professora que relatou para nós, numa palestra dessa sobre os anfíbios. Por quê? Nós não acreditamos também que estava ocorrendo esse problema de carrapato infestar sapo. Aí a gente foi nós levantamos o problema, daí resolvemos fazer uma força-tarefa, mandamos esses carrapatos para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que identificou a espécie, e descobriu que a espécie de carrapato não é daqui, é uma espécie do norte e do centro-oeste brasileiro, que veio através do tráfico de animais. Esse carrapato ele só hospeda animais de sangue frio. Então, a gente encontrava sapos com até 140 carrapatos, e tendo mais de um ou dois, eles morrem. Era assim, os quintais das casas cheios de sapos mortos, né, em Corupá. Aí a gente foi nas escolas e organizamos uma força-tarefa para ver qual a dimensão desse problema, e também para as pessoas retirar os carrapatos dos sapos. Aí, os sapos têm uma situação complicada, as pessoas têm medo de pegar, né, tem nojo, e aí, como vai tirar esse carrapato? Mas todo mundo participou, que foi bacana. 800 alunos se interessaram pelo projeto, que é a metade da rede pública de Corupá, que tinha 1.600 alunos. E 350 participaram ativamente. E desenvolveram a família também. 55% eles foram ajudados, né, pela família. Alguns fizeram sozinhos, 45% pelos pais, 41% pelos avós e 14% por irmãos e demais membros da família. E esse projeto foi um sucesso grande, né? Tá aqui, os alunos tinham que medir o sapo, contar quantos carrapatos tem, dizer se é macho ou fêmea, e colocar numa ficha que nós distribuímos para eles, que é essa ficha, né? E eles anotavam as coisas. E foi interessante o seguinte, que nós pegamos, mostraram 1.000 e poucos sapos, 1.027 sapos, né? Que eu anotei aqui no lugar. E aqui está o verso da ficha, onde explicava sobre as duas espécies, quem é macho, é fêmea e tal. E aqui que está o ponto interessante. Os alunos, esse trabalho que eles fizeram, né, tem assim um valor científico mesmo. Você vê que os dados que eles produziram são honestos, porque tem uma curva que para gado também acontece, que tem essa forma aqui da curva, e essa curva está correta, mostra realmente uma infecção, né, típica de uma relação entre hospedeiros e parasita, né, que é mais ou menos o seguinte: tem poucos sapos, tem muitos sapos com 1 ou 2 carrapatos e poucos com muitos carrapatos, é mais ou menos isso. É uma curva que é bem típica, assim, se fizer um ajuste aqui, vai dar uma equação que é conhecida da ciência. Mostrou que eles produziram resultados assim honestos.
E esse trabalho a gente ganhou, deu uma repercussão muito grande, a gente ganhou matéria até na Folha de São Paulo. Aí eles na época, nos bons tempos do Brasil, né, que eles tinham jornalistas que precisavam entrevistar criança. A Folha tinha uma jornalista e ela entrevistou as crianças lá e viu que eles tinham bastante conhecimento sobre biodiversidade, então eles gostaram do pessoal dali. Enfim, mas esse é o trabalho mais bonito que nós fizemos, acho. Mas foi uma oportunidade que surgiu o problema, né? E nós esclarecemos para a população que o sapo foi trazido devido ao tráfico de animais, veio num jabuti, provavelmente, que caminhoneiro tinha maneira de trazer jabuti lá do norte, e aí trouxe e esse sapo basta um, porque ele não tem macho, a fêmea se reproduz por partenogênese, então... E isso ele acabou dando essa infestação aguda e estava acabando com os sapos em Curupá. E chegou a acabar mesmo. Aqui, esse problema aqui ocorreu em toda a região, depois a gente soube. Mas é isso, então. Germano, agradeço muito aí a tua exposição. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, tá? E lamentável esse tipo de situação, né, de ameaças, né? A gente sempre acha que Santa Catarina é um estado desenvolvido, né? E a gente acha que só acontece isso lá no norte do Brasil, né? Acontecendo numa área de preservação permanente, declarada como RPPN. Depois eu quero que você até esclareça o que é RPPN. E ainda assim, uma propriedade privada que você comprou para preservar, né? As pessoas não têm limite, né? Essas pessoas que imagina uma área que não tem dono, né? Ou que o dono não pensa como você em preservar, né? Então é terrível. Doutora Ana Lúcia, eu vou lhe passar a palavra, já ia lhe passar primeiramente, até porque eu sei que talvez a doutora tenha outros compromissos, né? Então a palavra é sua, tá? Fique à vontade. E depois ainda vou falar mais um pouquinho, tá, Germana? Depois eu vou passar a palavra para a Patrícia também, para quem quiser falar. À vontade, doutora Ana. Muito obrigada. E boa tarde a todos, eu não dei boa tarde antes. É um prazer rever o Germano, que eu já conheço, e conheço o trabalho magnífico. Meus parabéns, até pela persistência, né, Germano? Olha só, Marcelo, vou aproveitar para explicar. RPPN é uma ferramenta muito interessante que existe na legislação brasileira, que é a Reserva Privada de Proteção Natural. Ela corresponde em Santa Catarina pela maior parte das áreas protegidas de Mata Atlântica no estado. Veja só, está na mão de particulares, mais do que dos órgãos ambientais, a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica no estado de Santa Catarina. Infelizmente, essa é uma legislação antiga e muito burocrática, e a gente tem visto muita gente desistir de regulamentar essas RPPNs porque tem que apresentar projeto, tem que ter responsável técnico. Então, na maior parte dos casos, as RPPNs ou são de grandes empresas ou são de pessoas que já são da área, que são estudiosos das ciências naturais, né? E, por outro lado, essa dificuldade grande que o Germano nos contou aqui de proteger essas áreas. Efetivamente, todos os donos de RPPNs nos contam isso. Dificuldade com caçadores, dificuldades com o vizinho, dificuldade com o pessoal que entra para cortar palmito, né? Dificuldades e uma dificuldade muito grande com os órgãos ambientais propriamente ditos, né? Eu até tenho uma dúvida, Germana, eu gostaria que tu me dissesse se todas essas RPPNs, se elas são federais, porque elas podem ser estaduais ou municipais também, mas eu imagino que são federais. Tem uma discussão... Federais? Olha só, tem uma discussão nossa no Ministério Público Federal, já há muitos anos, para obrigar o ICMBio a atuar nessas áreas, porque, infelizmente, o órgão ambiental estadual tem sido um desastre. E aí vou te dizer, Marcelo, que eu tenho um processo judicial em que houve um acordo entre o IBAMA e o IMA para fazer proteção só da fauna silvestre de Mata Atlântica no estado de Santa Catarina, porque todo o estado de Santa Catarina pertence ao bioma Mata Atlântica. E a nossa proposta de projeto conjunto era justamente a fauna em risco de extinção. E não tem jeito, isso já faz 4, 5 anos que nós fechamos esse acordo, foi homologado por sentença, e o IMA insiste em só fazer vistoria em passarinheiro. É só isso que eles fazem. É assim, é uma tristeza. O ano inteiro eles fizeram 2, 3 vistorias nessa região mesmo do norte do estado, região de Joinville, que a gente sabe que é uma região riquíssima de remanescentes de Mata Atlântica.
e também uma região muito complicada, tanto para extração de palmito como para caça, eles só fazem 2, 3 campanhas por ano e ainda assim preocupados com o criador de passarinho. É só isso que eles têm preocupação, enquanto a gente sabe que os animais estão sendo caçados, só evento ambiental. E aí nós estamos com um grave problema também, porque o governador em exercício até o dia 31 de dezembro, apesar de ser de origem policial militar, ele inovou na regulamentação sobre a polícia ambiental e hoje a polícia ambiental não pode mais autuar. Eles podem intervir no caso de um flagrante, mas não podem fazer a autuação. E eu estou cobrando judicialmente para que o IMA faça um convênio com a Polícia Ambiental e eles estão alegando problemas burocráticos e estão jogando isso para frente. A gente espera que com o novo governador a gente consiga resolver isso. Agora, Germana, assim, eu tenho realmente uma reunião às 16 horas, eu também não quero ocupar todo o espaço, adoraria uma reunião presencial, fiquei muita vontade de conhecer essas duas RPPNs que achei espetaculares, né? Quem sabe, né, Marcelo, a gente faz uma ida numa RPPN lá. Mas eu vou conversar com os colegas da região de Joinville, eu tenho 2 colegas que trabalham com a questão ambiental lá, para a gente tentar puxar a competência da Justiça Federal para esses casos, que são RPPNs, são federais. Elas são unidades de conservação federais e a gente, infelizmente, a gente sabe que a Justiça Estadual também tem sido muito, vamos dizer, flexível com essas pessoas que colocam em risco, essas pessoas que impedem regeneração natural, que jogam o gado. O gado é um problema enorme, o gado é realmente a ferramenta que eles usam para ir destruindo o subbosque e com ele, né, a capacidade de renovação da Mata Atlântica. Ficam meus parabéns, Germano, e fica a proposta, Marcelo, da gente ir lá conhecer em loco a RPPN, esse belíssimo projeto de educação ambiental. E eu vou falar com os meus colegas e prometo que eu vou te dar um retorno sobre isso também, tá? Okay. Obrigada. Doutora Ana Lúcia, muito obrigado pela presença. A gente sabe que você é muito ocupada, tem inúmeras outras atribuições, né? Então eu agradeço. E até antes da reunião eu estava conversando com o Germano, porque nós também temos um grupo socioambiental nacional, e eu estava pensando em convidá-los para fazer também. A gente vai começar depois da pandemia, fazer encontros nacionais, né? Quem sabe visitar as áreas do Germano, faz um trabalho belíssimo, né? E enfim, é isso. Eu vou responder para a Ana sobre a fiscalização lá. Então, agora o ICMBio está ajudando bastante, né? Eles querem, estão indo comigo, que ficou perigoso, eu tenho que contratar segurança particular para ir lá, e daí eles estão, o ICMBio está indo uma vez por mês, não, só falhou agora que deu um problema de verba agora e tal, mas eles vão, nos próximos dias vai ter a próxima, eles estão indo uma vez por mês, estão indo lá e tal, mas tem alguma situação que precisa de uma força policial mesmo, e aí a gente não, aí tá complicado de conseguir, né, eles não, tem caçador atuando lá e estão acabando, assim, praticando caça comercial para vender os animais, capturando aquelas pacas, né, para vender mesmo. E aí eu já encaminhei a denúncia, mas demora, não atende. Demora, aqui eu tive problema, demorou 4 meses para vir, para pegar um caso urgente de tráfico de animais, né? Então, com o estadual não dá para contar. Estou bastante decepcionado mesmo. Eu acho que, mas com esse envio eu tenho esperança de que eles estão dando atenção. Não posso dizer que não estão, porque estaria sendo desonesto, mas eles estão ajudando, assim, dentro das limitações que eles têm, também orçamentária. Lá eu estou recebendo apoio da Flona de Três Barras. Está indo, mas por determinação da gerência do ICMBio. Eles estão ajudando, estão preocupados também com a situação que eu mostrei, porque a área vale a pena proteger, ela é riquíssima em biodiversidade e é muito cobiçado, porque tem animais que os traficantes, com aquele bico de pimenta, que vale muito dinheiro, né? E eles estão capturando lá. Já teve ações de ICMBio que conseguiu pegar, participou a Polícia Ambiental também, né? Mas eles conseguiram pegar vários traficantes de animais em Itaiópolis e eu acho que eles estão precisando de com mais frequência essas ações. Ana, então agradeço, tá?
Até um outro encontro, tá? Tá ok, obrigado. Eu vou ficar aqui escutando até onde eu puder. Obrigada. Agradecemos. Tá ok. Patrícia, você quer falar um pouquinho? A Patrícia também é uma entusiasta como você, tá? A Patrícia Rambo, eu não apresentei no começo, ela não conseguiu chegar no começo, mas ela é de Brasília, ela trabalha na PGT, participa do nosso núcleo socioambiental, é o nosso motorzinho, ela que faz tudo funcionar e uma empolgada também com a causa, e sempre quando a gente conversa, ela fala, eu estou aqui no meio da mata, ela fala com todo orgulho, né? Assim como você fala isso, ela também fala. Ela tem, acho que tese de doutorado, né? Patrícia, depois você me corrige se eu estiver errado, o mestrado sobre inclusive defendeu fora do país, sobre sustentabilidade, sobre proteção ao meio ambiente. Então, Patrícia, a palavra é tua, tá? Fica à vontade, tá? Patrícia, teu áudio tá fechado, tá? Patrícia, acho que tá ali. Desculpe, estava com o microfone fechado. Muito boa tarde, obrigada, doutor Marcelo. E primeiro agradecer, é uma honra estar aqui com o senhor Germano. Inclusive, Germano é o nome do meu avô. E muito honrada, né, de estar aqui, de ter visto essa apresentação. Estou impressionada, que trabalho maravilhoso, né, que o senhor faz aí com a sua equipe, né, sua família, protegendo, é o básico, né, porque sem os anfíbios, todo o resto da fauna, né, fica comprometido também, né. Então, complicada a situação que o senhor está vivendo aí, né? Foi bem no passado isso daí, mas eu acredito que isso aí continua, né? Esses problemas, e é justamente por falta de educação ambiental, né? Que as pessoas têm, né? Não têm a verdadeira noção da importância de qualquer árvore, de qualquer animal dentro da cadeia alimentar, né? Para o equilíbrio, né? E para a nossa sobrevivência, né? Para a sobrevivência das florestas, né? E tudo. Então, a gente fica triste com essas atitudes, né? Que são motivadas somente pelo poder econômico mesmo, até mesmo, eu acho que tem um pouco de psicopatia nisso, né? Porque tem gente que tem prazer mesmo em destruir mesmo o que é natural, né? Não é meu, então o de todos, o coletivo, não é de ninguém, né? E, na verdade, é completamente errônea essa ideia, e até porque existe todo um investimento aí, né, do projeto para salvar essa Mata Atlântica, né, remanescente, que é tão importante, né? Porque quase não existe mais, né? Mata Atlântica, né? Já foi dizimada, a fauna já foi também dizimada, e pessoas ganhando dinheiro, né, com a venda de aves, e aí você fala assim, mas por que isso existe? É porque tem gente que compra, né? É porque tem gente que compra. Então, quem que é pior, eu não sei dizer, né? Mas Verdade. porque você está estimulando, né? A pessoa que compra um animal silvestre, ela está estimulando o desequilíbrio, né, da fauna, da flora, né? Porque muitas vezes, para ele pegar aquele animal, ele tem que destruir um habitat ali, algum pedacinho de mata, vai pisar numa semente, né, que está ali tentando germinar, né, que foi plantada por aquele passarinho que ele está traficando, né? É difícil. Sim, eu só quero para reforçar teu exemplo, o que é bastante interessante observar que, por exemplo, uma área, uma fazenda, quando o cara, eles respeitam muito, nossa, o cara não entra jamais numa fazenda, tem a cerca lá, e na mata eles entram, eles não consideram aquilo como sendo propriedade de alguém. Essa ideia de propriedade, quando é mata, eles acham que aquilo ali está esperando alguém ser desmatado, que o cara não está usando, está abandonado. Abandonada, a palavra. Eu vi esse do trator esteiro dos caras, aí eles foram tirar o eucalipto, o cara vê uma árvore, não tem dúvida, ele pega a lâmina do trator e empurra. Digo, pô, mas aí é RPPN, é meu terreno, né?
e eles não, viu, a árvore não tem importância. Se eu derrubar teu eucalipto lá, você não vai gostar, né? Então, eles não veem assim, entendeu? Que assim como o eucalipto é importante para ele, para mim a árvore ali é mais importante ainda. Uma que é um bem natural, assim, da sociedade, né? Também não é só meu, é de todo mundo, né? Eles não têm essa visão, né? De que a mata é uma propriedade particular e não pode entrar ali. Eles querem entrar, eles consideram aquilo como se fosse público, né? E deles ainda, para entrar e usufruir. Usufruir desse jeito, né? Destruir, né? Se fosse só para entrar lá, ver a cachoeira, talvez não teria problema, né? Se pela trilha e tal. Mas a gente viu essa dificuldade que eles têm de entender que é minha propriedade, é um mato, mas não está abandonado. Exato. Dono e é uma reserva. Exato. E quando fala que é reserva, eles acham que não é de ninguém, né? O coletivo não é de ninguém. Sim. E não se respeita também a propriedade privada, né? Aliás, eu acho que nesse país não está se respeitando mais nada, né? Não estão se respeitando, não existe mais respeito à vida de nenhuma sim. De nenhum jeito, né? Nem a nossa mesmo, né? Na cidade, você vê, o Brasil tem números de guerra, né? De quantidade de homicídios, né? É um horror. Ou seja, nós temos que estar muito convictos mesmo daquilo que a gente acredita e defender isso mesmo com unhas e dentes e não parar de encher, assim, de pleitear isso no Ministério Público, nas instâncias devidas, né? E eu acho que esse caso aí também é caso de chamar a mídia mesmo, olha, o pessoal está invadindo, não pode, porque às vezes a mídia pode até ser educativa a nível repressor, né? De falar que tem consequências e tudo mais. Mas realmente a gente está vivendo assim, um cenário bastante difícil, a gente fica triste escutar isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito esperançosa de ver que trabalho lindo que vocês estão fazendo aí, tão importante, principalmente aí com as crianças, né, que também vão levar essa mensagem para as suas famílias, né, para a sua comunidade, né, de como esse equilíbrio, né, natural e todas as espécies são importantes, todos os insetos são importantes, todas as aves são importantes, existe todo um equilíbrio, né? Não é só aquele animal que é bonitinho, peludinho e fofinho, né? E que deve ser, vamos dizer, adorado. Eu acho que a gente tem que adorar, entendeu? Adorar lá até o carrapato, porque ele até ele tem uma função, não digo esse daí, que está fora do habitat dele, né? Mas eles também são alimentos de pássaros, né? De aves e tudo mais, né? Existe um equilíbrio natural. E que trabalho... Assim, eu estou maravilhada aqui e o tamanho dessa reserva também, né? Que bom que tem alguém tomando conta disso, né? E o que eu acho assim que tem que talvez agregar mais voluntários, né, no projeto, pessoas realmente aí da área jurídica para fazer, como é que fala, criar espaços de discussão desse tema, né, dessa problemática que se enfrenta com essas invasões e com essas depredações, e também da problemática e da importância, né, da educação ambiental, né, junto às escolas, à comunidade, né, para que a gente tenha no futuro adultos mais conscientes, né, dessa importância da conservação ambiental e talvez assim agregar mais voluntários para que possam estar aí sempre fazendo essa criação desses espaços de debate com a sociedade, né? Porque chamando atenção, né, para isso, né? Porque muitas vezes a gente está ali tão acostumado com a vidinha da gente, faz coisas muito automáticas e não está ligado o que está acontecendo, né? Não está vendo aquele problema, né? Às vezes o problema está na frente, mas você não consegue sair daquele mundinho ali e observar realmente. Então, eu acho que que seria uma boa assim, uma sugestão, né?
ampliar aí esse voluntariado dentro mesmo dos órgãos públicos, né? O Ministério Público. Eu já vi que o doutor Marcelo agora já colou aí no Rambugio, né? Com certeza. Então, tem outras pessoas também. Eu também digo que o que eu puder ajudar a divulgar isso, né? Criar espaços de discussão, né? Talvez a gente poderia fazer criamos um evento agora, né? A mesa Momento Verde, onde a gente é um espaço de discussão, cada vez a gente traz um tema, né? Fizemos da outra vez aquele livro, né, doutor Marcelo em Chamas, com o doutor Patrick, doutor Leomar, e a presença de várias autoridades aí e tudo, e muito público também, das nossas regionais. Mas eu acho que poderia criar uma discussão sobre, por exemplo, essas reservas particulares, reservas ambientais, né? Puxar esse assunto, né, para debater, né? Porque eu acho que as pessoas que escutam, elas vão começar a refletir também em cima desse tema, né? E a gente ganha aí um pouco mais de adeptos aí à nova consciência, né? Essa nova consciência. Estou muito feliz de ter conhecido esse projeto, eu não conhecia realmente. E os sapinhos são bonitinhos, né? Hoje amanheceu um aqui na minha porta, enorme. Só queria comentar que eu quero, aproveitando que você provocou alguns assuntos ali interessantes que eu quero esclarecer. A RPPN, acho que vocês entenderam bem, né? A RPPN foi copiado esse modelo nos Estados Unidos, né? Porque o governo tem maior dificuldade de criar as reservas, porque tem resistência, o cara não quer, que vai pegar a minha área, vai desvalorizar. Então, ele foi colocar na legislação a possibilidade do próprio dono pegar e criar a reserva. E só que o governo computa isso como dele, como na hora que ele faz propaganda no exterior das áreas protegidas do Brasil, eles incluem as RPPN. Eles incluem e dizem, olha, nós temos tanto, o Brasil está protegendo tanto de floresta, lá para vender, exportar soja, ele usa esses números. E aí é o seguinte, esse RPPN, então eu comprei da seguinte forma, eu comprava os terrenos e transformava, porque se eu comprar o terreno só, e com a mata preservada e tal, e só disser para vocês, olha, eu comprei lá a mata preservada, na hora que eu morrer, um herdeiro, assim, vai pegar e pode detonar aquilo, pode desmatar, entendeu? E quando se cria RPPN, não, aquilo é gravado na matrícula do imóvel, é perpétuo. Não tem como, o Congresso Nacional que tem que fazer uma lei para derrubar uma RPPN, entendeu? Para reverter, para tirar acabar com uma RPPN. E aí, por isso que foi importante que eu tive essa preocupação, não fazer estadual, assim, por causa dessa preocupação que eu tive, que aqui no estado seria bem fácil deles querer fazer uma hidrelétrica ali e tal, e me tirar a RPPN, os deputados estaduais facilmente poderia tirar, federal não. Aí, quando é federal, tem que ser os deputados lá em Brasília, e aí é bem mais complicado. Bom, aí é o seguinte, então, essas RPPN, todos os estados pagam os proprietários, prenumera, aqueles chamados ICMS ecológico, pelos serviços ambientais. O Paraná, por exemplo, no ano passado, deu um cheque de 50 mil para todo mundo, acho que todo mundo escolheu 10, deu como pela água, mas já paga, eles recebem bastante dinheiro todo mês, para ter essas, porque com o ICMS ecológico, os municípios que têm unidade de conservação, eles recebem uma compensação do Estado, do ICMS, e daí parte desse dinheiro vai para os proprietários. E Santa Catarina que está engavetada, é o único estado que não paga nada, a gente não ganha nada, só a isenção do ITR que a gente tem, o único benefício. Acho que vocês não sabiam disso, né? Então, e até estado do Rondônia, acho que paga. E outra coisa também interessante, você falou da mídia, né? Que nós queremos dar o exemplo mesmo, eu gosto de mostrar as RPPN para que outros copiem a ideia e também criem, sabe? E isso é estimular outros a seguir o exemplo, né? Essa é a ideia, né? E esse caso dos tiros aqui em casa, né? Eu não queria divulgar na imprensa, foi assim meio forçado, né? Não tinha divulgado, pode ver que passou mais de uma semana, eu fiquei quieto. Aí eu só desabafei para um colega, né?
da ONG SPVS lá de Curitiba, que é muito forte, uma das maiores ONGs do Brasil, e contei para ele que ele sempre nos apoiou e tal. Ele disse, olha, deu um problema aqui em casa e tal, contei. Ele ficou indignado, espalhou isso para grupos, e a coisa foi parar em jornalista. Aí tinha umas partes que não podia divulgar. Isso foi muito interessante, porque eu contei isso para ele divulgou tudo, porque uma parte que eu divulguei ia direto no suspeito, né? Que eu dei detalhes. Aí o que é interessante que o jornalista ligou para mim, eu pedi para tirar aquela parte, eles obedeceram, não divulgaram. Daí eu tomei depois, tão certo, eu tive o controle da situação depois com o jornalista, né? Depois que a coisa... Mas no início estava ruim. Ela me mandou o texto inteiro. Ela disse, não, já estão divulgando, olha aqui, eu recebi. Eu vi todo o texto, né, que eu tinha mandado para ele, a minha conversa particular, e ele... Germano, mas é bom divulgar mesmo, porque isso é até uma proteção, né? Fatê, você que está com a mão levantada faz algum tempo, eu não te passei a palavra, não sei se tem alguma coisa... Não, eu queria só, por curiosidade mesmo, e eu acho que o Germano até já deu uma pincelada, como vocês conseguem manter uma RPPN? Né? Da onde vem os recursos? Quer dizer assim, eu tenho dinheiro, daí eu vou comprar uma área, daí eu vou preservar e vou contribuir pelos remanescentes da Mata Atlântica. Então, eu queria saber como é que é esse procedimento e se realmente são as RPPN que estão salvando, né, esses remanescentes. Sim. A compra das áreas, vocês viram, foi um sacrifício, né? É do meu salário. Economias nossas, da poupança. Nós deixamos, pode ver que meus carros são simples, eu tinha um salário bem alto, eu peguei tudo, eu joguei para comprar as áreas. E a gente juntava, nós chegava a passar necessidade até de ficar, mas empréstimo, uma coisa, nunca fiz, né? Assim, mas peguei da poupança mesmo. Aí teve em 2010, nós tivemos uma melhora substancial, né, de salário, né, que os pesquisadores, pela primeira vez na vida, compensou a carreira de pesquisador no Brasil. Não sei se vocês estão sabendo da história, assim, vou contar para vocês que é interessante. Os pesquisadores, né, tanto da Embrapa como nós lá, estava com o salário bem achatado. Aí o sindicato fez uma proposta de revisar as tabelas e apresentou, foi no governo Lula em 2010. Aí eles deram, vocês não vão acreditar o que aconteceu, pela primeira vez na história. O que o governo ofereceu foi 30% a mais que o sindicato pediu. E o sindicato rejeitou a proposta, porque tinha excluído os aposentados, porque o sindicato é dominado por aposentados, né? E daí eles acertaram, eles deram. Aí foi fantástico, a gente ficou com um salário bom, né? Esse dinheiro eu usei tudo para... Eu vinha já usando desde 2094, né? As economias nossas, mantendo o carro simples, economizando em viagem, enfim, eu comprei as áreas. E como manter, né? Aí eu consegui, graças a essa ONG de Curitiba, ele conseguiu um projeto do patrocínio do Banco HSBC, que a ONG de Curitiba trabalhava com a ideia de que o importante não é você plantar árvore, e sim você salvar as florestas que ainda restam, sabe? Que é mais prioritário, porque plantar árvore, você não sabe o que vai acontecer ali, você não volta. Você não consegue recuperar uma floresta que é destruída, como eu mostrei as imagens, tem aqueles bichinhos, eles não vêm de outro lugar, queimou ali, destruiu, eles vão para sempre embora. Então, você empobrece bastante. Então, essas florestas plantadas, elas faltam bastante coisas, né? Bastante espécies. Então, a ideia é salvar aquelas que estão em pé, aquelas matas bem preservadas. Ele conseguiu um patrocínio para ajudar os proprietários que têm essas áreas e para eles criarem a PPN também. E várias empresas ele conseguiu que esse projeto, inclusive, foi copiado em outros lugares do mundo. Isso veio a ideia de uma ONG brasileira. Foi copiado porque o primeiro patrocinador dele foi a HSBC, que era esse HSBC que foi o nosso padrão, mas teve a Souza Cruz, também tem outras empresas. Aí, então, por 5 anos, eles pagaram um dinheiro pelo valor do carbono estocado em 200 hectares lá, que calcularam mais ou menos, é aquele chamado mercado voluntário de crédito de carbono. Mas não é oficial nem nada. Daí o banco, o HSBC, usava para vender seguro. O cara que comprasse o seguro deles de carro, eles destinavam um percentual para esse projeto, que era para nós. E daí nós ganhamos durante 5 anos dinheiro para eu contratar um vigia e fazer aquela cerca de gado. Na verdade, eu usei desse dinheiro. Só que, para todos os outros casos, o dinheiro foi para o bolso do proprietário.
Mas como ele viu que eu tinha assim uma renda boa, assim, não precisava de uma ajuda, né, de dinheiro, assim, de doação, ele fez com que eu investisse na RPPN, não pegasse nada para ele, eu tinha que prestar conta, daí eu construí aquela cerca, na verdade, com esse dinheiro, e paguei o salário do funcionário lá para cuidar, e enfim, mas foi uma boa, se tivesse mais projetos desse tipo, e foi assim que eu mantive. Obrigada, Germano. Germano, eu acho que nós vamos encerrar, tá? Eu agradeço demais a tua presença, da Patrícia, da doutora Ana Lúcia, que já saiu, de todos que estão aqui presentes, né? E depois isso aqui também vai ser divulgado no YouTube pela nossa querida Fatê, então acho que para dar uma visibilidade maior. Já foi um encontro interessante para mim, porque a doutora Ana Lúcia já viu isso por um outro viés, e então a gente sabe que ela tem uma atuação muito interessante aqui, ela é bem engajada. E a ideia é essa, primeiro conhecer o trabalho de vocês, parabenizar você, a Elza, que não está presente, mas ela está em todas as fotos, né? Você não aparece em nenhuma, mas ela está em todas as fotos. Sim, esqueci de falar, essa parte de educação ambiental, eu fiz tinha uma grande justiça, não, é toda ela que se cuida. Claro, parabéns para vocês dois, tá? É toda ela, eu cuido mais da RPPN, ela cuida mais dessa parte aí, ela que fez tudo. E vamos ver, né, Patrícia, se um dia a gente fizer um evento nacional, aí quem sabe, eu já tinha aventado antes, né, e visitar lá, prestigiar o Germano, a Elza, né, porque merecem mesmo, tá? Parabéns pela tua ação, a gente está aqui no Socioambiental também, na mesma luta, e é assim que a gente tem que seguir, né, uma luta todo dia, não vamos matar um leão todo dia, né, mas no sentido figurativo, é assim que a gente faz, tá? Não sei se você quer dar alguma última palavra, Fatê, né? Só agradecer a oportunidade também de apresentar. Eu não me comunico bem porque eu sou pesquisador de laboratório, né? Não sou professor. Você foi muito bem. Aula, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem aí, né? Passou muito bem, tá, Germano? Com certeza, tá? Obrigado, Patrícia, novamente. A Patrícia está de férias, eu não sabia que ela está de férias, mas ela fez questão de estar aqui. Tadinha. Tá, não, mas ó, ela está toda contente, ela tá com isso no sangue também, assim como você, Germano, e eu um pouquinho menos que vocês dois. Então é isso, tá? Nós vamos encerrar, né, Fatê? Podemos encerrar assim. Eu agradeço a todos, tá? E tomara que essa live tenha efeitos positivos em relação à tua ONG, em relação à tua pessoa e da tua esposa também, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, boa tarde a todos, tá? Obrigada. Agradeço a todos e boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Aí tu pode encerrar, né, Fatê? Sim, eu vou parar a gravação.